Glorificamos a Deus por mais uma oportunidade, por mais um trimestre que iniciamos nesse dia, que vai ser para a honra e a glória do Senhor. Amém, irmãos? Olha na capa da tua revista aí, e vamos perceber esse tema: a igreja e o seu testemunho, as ordenanças de Cristo nas cartas pastorais. Amém? Vai ser um tema bem interessante, porque há uma necessidade dessa igreja, não igreja congregação Santa Teresinha, mas igreja no quesito mundial, ela dar testemunho da obra de Cristo. Amém? Dar testemunho de tudo aquilo que Jesus fez. Vamos ler novamente o textual. Vamos lá para a revista. E aí nós vamos estar lendo novamente. E os irmãos vão estar se assentando. Ninguém despreze, pode ler. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Amém, irmãos? Pode estar sentado em nome do Senhor Jesus. Uma mensagem à igreja local e à liderança. Verdade prática. As cartas pastorais reúnem orientações à liderança cristã e aos membros em geral, para que vivam conforme a vontade de Deus. Esse é o plano, esse é o projeto. E aqui a gente vai perceber, irmãos, que está escrito aqui também em Timóteo, 1 Timóteo 4,12, ninguém despreze a tua mocidade, né? Quase que a mesma característica que Salomão vai dizer em Eclesiastes 12, lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Também os irmãos podem abrir já para a gente até acertar os slides ali, em Tito, capítulo 2 e versículo 7. É uma carta após a carta de Timóteo. E serão essas as 3 cartas pastorais que nós vamos aprender um pouco sobre elas nesse trimestre. É a primeira carta de Timóteo, segunda carta para Timóteo e a carta de Tito. Essas são denominadas as 3 cartas pastorais de Paulo, que Paulo estava ensinando e pastoreando da mesma forma através das cartas. Tito capítulo 2 e versículo 7. Quem achou pode ler. E tudo te dá por exemplo de boas obras na doutrina, mostra inconfissão, gravidade, sinceridade. Amém, irmãos? O que tem a ver o texto de Tito capítulo 2 versículo 7 com o texto de 1 Timóteo capítulo 4 versículo 12? Tem uma palavrinha-chave aí. 1 Timóteo capítulo 4 versículo 12, ninguém despreze a tua mocidade, mas ou seja, o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Tito 2,7 está escrito assim: em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Qual é a palavra-chave dos 2 versículos? Exemplo. E esse exemplo, irmãos, que Paulo, nas suas 2 cartas pastorais, ele está pedindo, é um exemplo que vai além do nosso pensar. Ele está dizendo que é necessário ser um exemplo para os fiéis ou infiéis? Fiéis. Então ele está dizendo para Timóteo, e com a idade ainda pouca de Timóteo ainda é um menino na fé, que ainda está crescendo, Paulo está falando: ei, seja você um exemplo para os fiéis. E aí Paulo está dizendo para ele que ele teria que ensinar, que ele teria
que ir a ensinar com mais autoridade, com mais unção e mais poder, ele teria que dar exemplos. Próximo. Aí, irmãos, chegamos aqui. Dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros. É a única. Se nós queremos influenciar de alguma forma, nós não podemos simplesmente falar, irmãos, essa semana agora nós vamos começar uma campanha de oração. Segunda a domingo, amém? Amém. Os irmãos vêm orar? Vêm. E daí um exemplo, eu não venho orar. Eu vou estar dando exemplo? Eu não vou estar dando exemplo. Eu não vou influenciar ninguém como eu só pedir para os irmãos virem orar se eu não vim orar. Então o exemplo é a melhor forma, é a única forma de influenciar os outros. Esse foi abençoado Albert Schweitzer. Ele que foi falar essa frase conhecedora por muitos, influencia muitos pensamentos. Dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única. Olha lá, ó, o galo. Esse aí também, esse slide dá para a gente usar no final da aula, que também é um exemplo de liderança. Alguém precisava dar o primeiro passo. Alguém precisava ensinar, e esse galo abençoado aí foi lá e deu o primeiro passo, incentivando o galinheiro completo lá a atravessar aquela pinguela ali. Amém? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Não precisa falar muitas coisas, só agir, a forma de agir, a forma de se portar, você já está ensinando alguém. E aí vem essa frase, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Quem usa muito essa frase é o pastor Neil Barreto, um psicólogo abençoado que entende muito bem da palavra do Senhor e também da psicologia. Ele fala muito sobre essa frase, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, se nós queremos ensinar alguém, irmãos, nós precisamos dar exemplos. Olha isso, está certo ou errado? Filho, coma mais salada. Filho, coma mais salada. Ó como você está gordo, abençoado. Coma mais salada, e o abençoado comendo um X tudo lá. Estão percebendo a diferença? Ele está querendo que o filho coma salada, mas ele não está comendo salada. Ele está comendo X salada. E aí é diferente, né? Então, isso nós precisamos entender, que se eu quero mudar a opinião em alguém, eu preciso dar o exemplo. Eu preciso dar o exemplo para poder mudar o meu próximo. Olha a cara do menino como que está. Ele está interessado com a salada ou não? Dá até dó do menino. Próximo. E aí, como a gente já leu, em Tito 2,7, Paulo também fala para ele, na sua carta pastoral, em tudo te dá por exemplo. Em Timóteo capítulo 4, versículo 12, da primeira carta de Paulo a Timóteo, ele vai falar, ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo. Então, o pedido de Paulo, tanto para Tito quanto para Timóteo, ele está pedindo para que eles venham a ser o exemplo. Próximo, Lucas. Mas exemplo do quê? No que Paulo está pedindo para Timóteo ser exemplo? Exemplo dos fiéis na palavra. Palavra vem da palavra grega logos, que significa palavra dita. Tudo aquilo que eu for falar, eu preciso entender que eu tenho que estar dando exemplo. Ontem aprendemos um pouco sobre o abençoado Davi. Se os irmãos quiserem abrir lá em primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 18, vamos perceber que era necessário, Davi estava dando exemplo e nem sabia. Davi estava sendo observado. Amém? Se os irmãos, só para os irmãos marcarem na Bíblia lá, capítulo 16, versículo 1.
Quando Deus fala para Samuel, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Esse me tenho provido significa observado. Observar. Capítulo 16, versículo 18. Eis que tenho visto um filho de Jessé, é o mesmo contexto, observação. Deus estava observando. E Deus estava observando o que de Davi, meu irmão Adão? Adão, Deus estava observando o que de Davi? O coração. Né? Aí Samuel olha para a aparência, mas Deus fala que era para olhar para o coração. Porém, no capítulo 16 ainda, versículo 18, o Saul estava perturbado por um espírito maligno da parte do Senhor. E alguém fala, ó, se alguém vir tocar harpa aí para o Senhor, esse espírito vai embora. E aí um jovem responde: eis que tenho visto um filho de Jessé o belemita, que sabe tocar. Então ele tocava harpa. É valente, é corajoso, é animoso, é homem de guerra, sisudo em palavras. Sisudo em palavras significa pensar para pensar para falar. Nós temos 2 ouvidos e temos uma boca. Precisamos ouvir mais e falar menos. E só falar quando temos certeza, né? Eu só falo quando tenho certeza. Isso é um exemplo de forma de ser exemplo até mesmo na palavra. Isso é muito necessário nas nossas vidas, ser exemplo na palavra e também no trato. O que significa trato, será? Hein, irmãos? O que significa ser exemplo no trato? Não é no prato. No prato é muito fácil ser exemplo. É no trato. Vem da palavra nastrofé, que significa comportamento. Amém? Glória a Deus, aleluia. A palavra trato vem do grego anastrofé, que significa comportamento. Esse comportamento, aonde eu for, eu não posso variar. Estão percebendo? Aonde eu for, eu não posso variar o meu comportamento. Eu não posso ser o tipo do crente camaleão. O que vem a ser o crente camaleão? Muda de cor ou se adapta em qualquer situação. Esse é o problema. Opa, se eu tiver numa conversa de piada, eu conto piada. Se eu tiver numa conversa onde estão falando besteira, eu falo besteira. Não é por aí. Eu tenho que estar ciente que aonde eu estiver, tem alguém me observando. E esse observando, eu preciso entender que no trato eu tenho que ter um bom comportamento. Eu tenho que me comportar bem. Seja exemplo, Paulo está dizendo para Timóteo também, no amor. E esse amor não vem do eros, não vem do estorge, não vem do filéu, vem do ágape. E esse ágape é aquele amor do Calvário, aquele amor que Jesus deu por nós. Então, quando ele está falando, prestem atenção, quando Paulo está falando para Timóteo, para ser exemplo dos fiéis no amor, que tipo de amor é esse? Amor de pai para filho? Amor de namorado para namorada? Amor entre amigos ou amor incondicional? Incondicional. Se eu amo incondicionalmente, eu tenho um exemplo de amar incondicionalmente, eu olho para as aparências? Não, eu estou pronto para abraçar a causa e amar verdadeiramente. É isso que o abençoado estava dizendo para o Timóteo. Irmão, só quero pedir alguma coisa aí. Vamos abrir lá na Bíblia agora. 1 Timóteo, pode deixar, Lucas, por enquanto. 1 Timóteo 4,12. Eu quero ver se tem algumas Bíblias aí que tenha 5 características só.
Se alguém achar, fala assim, bingo! Bingo. Ó, mano. Qual que está na senhora, irmã? Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato e na caridade, no espírito e na fé, na pureza. Não, ainda tem... Mas tem amor no meu, é igual a música que tem amor. Mas ainda tem 6 características, né? Leia de novo, palavra... Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser um exemplo dos fiéis na palavra, no trato e na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Na pureza. Ainda tem 6. Tem lá, irmão Adão? Ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-se padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor. 3. No amor? Isso aqui é simples. É o que tem 5. Ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-se padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Amém? Na fé e na pureza. Aí ele corta esse espírito. Amém? Esse espírito não é um sinal de ser uma pessoa espiritual, seja um exemplo de uma pessoa espiritual e teteté, não. Ele está dizendo literalmente isso aqui, ó. Pneuma vem da palavra pneumático, não vem da palavra pneu, vem da palavra sopro de vida, que significa sinal de vida. Amém? Então ele está dizendo, ei, mostre que você está vivo, rapaz. Você quer ser um exemplo? Não seja aquele cara desanimado. Não seja aquele obreiro desanimado. Mostre que você está vivo. Por isso que em outras traduções ele é sacado essa palavra do Espírito aí. Amém? Fé. Aprendemos semana passada sobre isso. Vem da palavra grega pistis, que significa persuasão. Esqueci um R aqui. Persuasão. Técnica ou estratégia da comunicação para que eu consiga mudar a opinião do meu ouvinte. E aí você vai falar assim, aquela pessoa fala com persuasão. Ela é muito persuasiva. Ela tem o poder de mudar a minha opinião. Só que estamos falando da palavrinha chamada fé. Será que essa fé tem feito com que outras pessoas mudem de opinião? Está percebendo que Paulo está falando para Timóteo? Timóteo, eu quero que você tenha fé. Só que a tua fé tem que mudar os outros. Porque se você tem fé, é um sinal que a tua fé já te mudou. E aí você tem que mudar os próximos, as outras pessoas. Pureza, aineia, castidade. O que vinha a ser isso aí, castidade? Misericórdia não falha. Aí se você procurar na internet, você vai ver cinto de castidade. O que era usado por alguns senhores para evitarem que alguns escravos fizessem sexo. Então, Paulo está falando para Timóteo, para ele ser um rapaz casto, um rapaz que deixa o sexualismo só no momento certo, só depois do casamento, só na hora certa. Ele está dizendo para Timóteo ser um homem que tenha castidade, um homem controlado, um homem pronto. Quem zomba daquele que é casto é o fraco que zomba do forte. É um derrotado que zomba do vencedor. Amém? Não é? Aí a gente vê por aí afora, muitas das vezes, as conversas, principalmente entre jovens. Eles começam assim: ei, você é virgem ainda? Eu sou. Nossa, você é quadrado, cara. Nós já estamos aí no ano 2016. Você é quadrado, você é isso, você é aquilo. Para, rapaz, não tem nada a ver, não faz mal, não dá nada. Essa é a conversa deles. A conversa deles é chegar para o outro e falar. Literalmente eles falam assim: eu peguei ela, eu peguei ele.
como se fosse vantagem. Nossa, o cara é o forte, mas ele não sabe que ele é o fraco, né? E aí está tendo um trabalho até na ICP, que teve esses tempos, que tem por título Eu Resolvi Esperar, né? Esperar até o beijo, até aquele beijo ficou para a hora do altar. Um casal que está mostrando que é possível sim, porque através daquele beijo prolongado, o pastor Cláudio Duarte vai dizer uma coisa: os hormônios não se convertem. Os hormônios não se convertem. Então, se você alimentar a carne vai querer se alimentar ainda mais. Então, é necessário a gente vigiar. Então, Paulo está falando para Timóteo ser uma pessoa casta, um homem que tenha a certeza daquilo que Deus chamou ele para ele fazer. Próximo, Lucas. Cartas pastorais. As cartas pastorais quais são? 1 Timóteo, 2 Timóteo e a carta de Tito. São essas as 3 cartas pastorais. A carta de Filemão, Alessandro, é uma carta pessoal. Amém? Não veio a ser uma carta pastoral. É uma carta pessoal que tinha um problema específico. E quem lembra? Quem lembra da carta de Filemão? Que tinha um probleminha lá e Paulo só mandou uma carta para resolver o problema. Quem lembra? Filemão, Simeão, pastor Simeão. Quem lembra? Filemão. Que se trata da carta de Paulo a Filemão? A desordem da igreja? Não é uma carta pastoral. Filemão não é uma carta pastoral, é uma carta pessoal. Quem dá mais? Filemão vai tratar de um homem chamado Onésimo, que era um escravo, e ele foge da casa de Filemão. A Bíblia vai dizer que talvez Onésimo rouba alguma coisa na casa de Filemão, se encontra com Paulo, e Paulo entende a necessidade desse homem voltar. E aí ele escreve assim para Filemão: ei, recebe-te como útil aquele que foi inútil no Senhor. Recebe-te aquele que foi inútil como útil no Senhor. Porque quando o escravo voltava, ele era decapitado ou morto de outra forma. Então, Paulo está falando, Filemão, aceita Onésimo, sendo ele um homem útil. A palavra Onésimo significa inútil. E aí ele está dizendo, aceita ele sendo útil no Senhor. Amém? Então é só um recado de Paulo para Filemão. Não está pastoreando nada, não está dando exemplo de pastor, não está dando alguns conselhos. Simplesmente ele está falando algumas coisas para Filemão. Próximo, Lucas. Cartas de Paulo. São 13 as cartas escritas pelo apóstolo Paulo. 9 cartas da igreja. Quais foram as cartas que Paulo escreveu para as igrejas? Quem dá mais? Uma de cada vez, vamos. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Podem falar. Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, que são 2. Amém? São ao total quantas cartas? 9. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 e 2 Tessalonicenses, Éfeso, Colossenses, Gálatas e Filipenses. São 9 cartas. Daí vem as 3 cartas pastorais. Quais são elas? 1, 2 Timóteo e Tito. E a carta pessoal é a carta a Filemão. São essas 13 cartas de Paulo. E há quem diga também que Paulo pode ter um dedo lá na carta de Hebreus, mas ninguém define o autor da carta aos Hebreus. Amém? Carta pastoral. As epístolas pastorais tratam de conselhos de Paulo a seus filhos na fé, que pastoreavam em Éfeso.
Timóteo, e na ilha de Creta, Tito. Hoje são cartas úteis a todos os pastores e líderes espirituais. Qual que é a necessidade de Paulo pedir para que esses homens viessem a dar continuidade na obra? Paulo já estava vendo a viola em caco. Paulo já estava quase no momento da sua morte. Vamos ler aqui, datas em que foram escritas. A primeira epístola de Timóteo foi escrita por volta de 64 depois de Cristo. Entre a primeira e a segunda prisão de Paulo e enviada de Roma ou da Macedônia. Em seguida, por volta de 65, foi escrita a carta a Tito. Já a segunda epístola de Timóteo foi escrita em torno de 67 depois de Cristo, quando do segundo encarceramento do apóstolo e antes de sua morte. Faz parte das cartas da prisão ao lado de Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemão. Paulo escreve a primeira para Timóteo. Ele escreve, depois da primeira, ele escreve Tito, e depois de Tito ele escreve a segunda. E qual que era a ideia? Qual era o projeto de Paulo? Ensinar esses meninos, ensinar esses homens que começaram com Paulo e aprenderam com Paulo. E aí a gente vai ver aquele versículo que não me lembro onde está, mas está na Bíblia, que ele diz, Paulo diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É forte isso ou não é? Olha o que Paulo fala: sede meus imitadores. Como que Paulo está com Deus? Está bem ou está mal? Está bem? Podem me imitar. Aquilo que eu fizer, podem fazer vocês também, porque eu estou na presença do Senhor. Podem me imitar, porque eu estou na presença do Senhor. Olha, vamos lá para 2 Timóteo capítulo 3 e versículo 10. 2 Timóteo capítulo 3 e versículo 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Paulo está falando para Timóteo: você tem me seguido, você tem me observado, e aquilo que eu tenho feito você pode fazer também, porque eu estou fazendo a coisa certa. Está vendo, irmão José, a força da palavra de Paulo? Paulo está ensinando e relembrando um menino que aquilo que ele ensinou é para ele fazer, porque ele ensinou correto, ele ensinou certo. Ele está dizendo com autoridade, com unção, com ousadia e falando: ei, pode, ó, versículo 14: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. É forte ou não é? Ei, permanece naquilo que você aprendeu. Olha de quem você aprendeu. Um pouco dá a impressão que Paulo está se exaltando. Oh, você aprendeu comigo, rapaz. Pode colocar em prática. Você aprendeu com Paulo, que Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Pode botar certeza, pode botar fé. Não. Paulo está falando na posição de pai para filho. Vocês vão perceber que ele chama Timóteo e Tito de filho. E aí ele está ensinando e relembrando um homem, um menino que aprendeu com Paulo. Você aprendeu comigo. Você não aprendeu com qualquer um, não. Você aprendeu comigo. Então pode colocar em prática. Paulo está falando para Timóteo que havia uma necessidade. Paulo está pensando o quê? Só para nós entendermos aqui. Paulo, capítulo 4, versículo 6. Quem pode ler para nós? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por
turbação, o exemplo da minha partida é chegado. Amém? Ele está entendendo o quê? Que ele já vai ser sacrificado, oferecido a Deus. Ele está escrevendo essa carta, sabe de onde, irmão Adão? Do Shopping Palácio tomando um sorvete. Não. Ele está escrevendo essa carta de uma masmorra. Ele está escrevendo essa carta de uma prisão. E daqui a pouco poderiam gritar a senha de Paulo: próximo! Você vai morrer hoje, rapaz. Porém, ele tem uma certeza. Porém, esse Paulo tem uma convicção. Opa, eu sei o que eu fiz na vida. Tá pela boa, qualquer hora eu vou ser decapitado, vou ser morto a qualquer momento. Só que ele fala assim no versículo 7: combati, acabei, guardei. Está percebendo que Paulo está ciente do que ele fez? Quem dera nós, quando sentia a morte nos chamando: venha filho, venha abençoado, nós poder falar essa frase: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quem dera, em nome de Jesus, Deus vai nos dar essa força para nós descansar em paz e entender que nós fizemos a carreira completa aqui na terra. Paulo está ciente disso. Ele precisa deixar instruções para alguns meninos. Meninos que são esses: Timóteo e Tito. Eu tenho que escrever para eles. Eles são os caras agora que estão cuidando da igreja. Paulo era um itinerante que saía para lá, pregava, ensinava, formava opiniões, pregava nas sinagogas, ensinava, mostrava unção, poder, autoridade. Só que ele está vendo que ele está morrendo agora, Simeão. E agora ele precisa passar o ensinamento para Timóteo e para Tito. Ele vai falar para eles serem exemplos, mas ele vai falar para levantar presbíteros na igreja, obreiros na igreja. E esses obreiros precisam ter algumas qualidades. Essa é a ideia principal de Paulo para Timóteo: fortalecer os meninos e ensinar eles a levantar, a forjar uma igreja forte, preparada e com exemplo na terra. Amém ou amém? Glória a Deus. Escutai os conselhos de quem muito sabe, mas especialmente os conselhos de quem muito vos ama. Arturo Graff falou essa frase abençoada. E aí nós falamos assim: se conselho fosse bom, ninguém dava, se vendia. Quem gosta de ouvir um conselho? Quando esse conselho mexe com a tua índole? Ninguém gosta. Ninguém gosta de ouvir: faça assim, assim assado. E geralmente vem de uma pessoa mais experiente que fala assim: eu já vivi isso. É ou não é? Sim ou não? Sim. Não faça dessa forma. Eu já vivi, eu já vi, eu já presenciei. Não faça que você vai dar um tiro no pé. Não faça que você vai fazer besteira. Não faça. Só que aí a pessoa, no momento da sua ignorância, ela fala assim: conselho, se fosse bom, ninguém dava, se vendia, né? Não quer acatar um conselho, não quer acatar uma opinião de um próximo, de um terceiro. Ele está com a mente focada no problema dele. Não, é só eu vou resolver desse jeito, dessa forma. E não é por aí. Então Paulo está dando conselhos para Timóteo e para o seu filho também, Tito. Bons conselhos. As epístolas de Timóteo e Tito apresentam orientações aos líderes e membros quanto à vida pessoal e cristã. Paulo escreveu na época de 64 a 67 depois de Cristo para Timóteo e para Tito, para eles serem bons líderes, mas também para a igreja em particular. Amém? Ele está tratando da liderança, do povo que está administrando a eclésia e também da igreja. Então ele vai dar várias orientações, tanto para a liderança quanto para a igreja. Essa é o ponto de vista de Paulo. Saudação. Está lá no conteúdo. O conteúdo pode ser resumido da seguinte maneira: saudação.
Paulo chama Timóteo de filho em 1 Timóteo, de meu amado filho em 2 Timóteo, e chama o abençoado do Tito verdadeiro filho segundo a fé comum. Ele está falando: ei, eu vi vocês nascer. Paulo estava na maternidade naquele dia? Não. Paulo está falando do quê? Espiritual. Eu vi a tua conversão, eu vi você, Timóteo, se converter, eu vi você crescer, eu estou vendo o teu desenvolvimento. E esse, irmãos, é um dos maiores prazeres que um líder tem: ver a pessoa nascer, ver a pessoa crescer, ver a pessoa desenvolver e ver a pessoa ser usada por Deus. Amém? Então você que sonha em fazer a obra do Senhor, você que tem projeto, abraça essa causa. Abrace a causa de dar continuidade na obra do Senhor. Vamos voltar aqui para Timóteo, só para vocês perceberem uma coisa. Olhe como que é. 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 2, Lucas. Para a gente perceber a importância do ensinamento. O ensinamento não para em mim. Tudo que os irmãos estão aprendendo ou relembrando, porque cada um de nós sabemos alguma coisa, não pode ficar guardado para nós. Isso tem que passar adiante. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim aprendestes, de mim faça assim um dedinho. Faça um dedo lá. De mim, entre muitas testemunhas, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens. 2 dedinhos. Que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Quanta geração tem aí? 4. Tem o Paulo também. Paulo, eu ouvi, eu confio a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem outros. Está vendo? O ensinamento vai passando. Nós fazemos parte da igreja primitiva, sim ou não? Não. O ensinamento veio passando de geração em geração, dia após dia, dia após dia. A palavra foi se corrompendo, não a palavra de Deus, a palavra dos homens. Tinha um pastor que falava bem assim: aqui a palavra é pura, aqui nem sempre. E aí a palavra foi tomando outro rumo. Porém, houve em 1517, se não me falha a memória, em Westminster, um abençoado chamado Martinho Lutero coloca 90 teses numa porta da igreja católica e fala: eu quero que vocês me respondam isso aqui. Glória a Deus ou não? Porque ele só foi fazer as perguntas porque ele tinha base na palavra. E é a palavra que vai nos fortalecer. E é a palavra que vai gerar ensinamentos. E você vai ver a gente falando de Jesus, sabe por quê? Porque a gente confia na palavra de Jesus. Sabe por que a gente está falando da carta de Paulo, que Paulo falou para Timóteo? A gente usa a carta de Timóteo para ensinar, porque a gente sabe da fonte, da onde está vindo. Então há essa necessidade de passar diariamente, a cada dia, o ensinamento ao nosso próximo. Amém? Há essa necessidade. Próximo, Lucas. Qualificações ministeriais. Ai, ai, ai. Paulo demonstra que para ser ministro do Evangelho há requisitos a serem respeitados. Para a salvação, lembra aqui. Para a salvação, todos são chamados para ser os escolhidos. Estão percebendo? A igreja tem a finalidade do quê? Quem estiver lá fora, quiser estar aqui dentro, amém ou não amém? Amém. Pode ser quem for, pode ser feio, pode ser lindo, pode ser magro, pode ser gordo, pode ser rico, pode ser pobre.
pode ser homossexual, pode ser uma prostituta, ele vai vir. A palavra vai libertar e transformar. Esse é o nosso ponto de vista. Pode vir quem quiser, da forma que quiser, do jeito que quiser, senta, ouve, é liberto, transformado e o nome do Senhor é glorificado. Amém? Para a salvação, a chamada é para todos, qualquer um, não tem qualificação. Chega na porta, você quer assistir um culto? Quero. Então quais são as tuas qualificações? Isso não existe. Para assistir o culto, para glorificar a Deus, para aceitar Jesus, não tem qualificações. Para ser usado é diferente. Amém? Esse era o pensamento de Paulo. Paulo demonstra que para ser ministro do Evangelho há requisitos a serem respeitados. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 13. E aí nós vamos ver o que os deveres dos bispos e dos diáconos, dos obreiros da casa do Senhor. Essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante. Esse marido de uma mulher é sinal de uma só mulher. Amém? Marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Versículo 6: não neófito. Glória a Deus. Amém? Então como que vai colocar o camarada que nasceu ontem na fé, colocar ele no púlpito, colocar ele para fazer a liderança da igreja? Vai dar certo? Não vai dar certo. Ele não tem experiência ainda, ele não tem algumas bagagens ainda. Há necessidade dessa pessoa ter uma experiência na presença do Senhor. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Primeiro Paulo fala para ser exemplo dos fiéis, dos de dentro. Depois ele fala que tem que se cuidar com os que estão de fora. É o que eu falei ontem sobre Davi. Primeiro Deus olha o coração. Depois havia um outro jovem que estava observando esse jovem Davi. E se nós aprendermos que para onde nós olharmos tem uma palavrinha assim, sorria, você está sendo filmado, as nossas atitudes seriam diferentes. Amém ou não amém? Colocar na nossa cabecinha aqui aquela plaquinha, sorria, você está sendo filmado. Davi era um homem de gentil aspecto, gentil presença, semblante transformado, o coração alegre aformoseia o rosto. Por onde Davi passava, ele contagiava as pessoas, porque Deus era com ele. Amém? Glórias a Deus. Vamos lá para Tito capítulo 1, versículo 5 ao 9. Tito capítulo 1, versículo 5 ao 9. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem. Então, Tito, em uma viagem, Paulo deixa ele em Creta, para que ele colocasse em ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Levantem homens aí, para dar continuidade à obra. E aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus. O que é uma dispensa? Onde guarda comida? Onde guarda comida.
Ele é um despenseiro da casa de Deus. O que ele guarda? Palavra, alimento para a igreja. A despensa dele tem que estar em ordem, tem que ter depósito. Lembram de quarta-feira? Tem que ter um depósito na presença do Senhor. Não soberbo, não iracundo. Iracundo? O que é iracundo, irmão Simeão? Não é corcunda, é iracundo. Irado, brabo. Homem de Deus pode ser brabo, sim ou não? Homem de Deus pode irar, sim ou não? Sim. Irai, mas não pequeis. Ireis, mas não pequeis. Vai lá, irmãdão. Arrogantes também, não pode ser arrogantes, né? Também. São várias características. Nem dado ao vinho. Aí entra uma questão. Quer ver que alguém vai falar já deu água na boca? Mano, esse contexto aqui, Paulo vai falar para Timóteo, vai falar para Tito. Paulo vai falar para Timóteo tomar um golinho de vinho porque ele tinha um problema de estômago. Esse contexto aqui é um contexto que dá muita polêmica. Sabe por quê? Porque na época o vinho era uma bebida típica deles. O problema é o quê? É demais. Amém? Só que Não tinha mistura, né? não tinha mistura, mas havia alguns fermentadinhos sim, né? Alguns estavam fermentados. Eles tomavam um gole. E aí vem Paulo para falar para Timóteo e para Tito, para que o homem não seja dado ao vinho. Por o problema da igreja, a igreja, nós não sabermos os dois pontos. O que é isso, irmão Fábio? Se eu falo, pode fazer, é ou não é? Se eu falo, não pode fazer, o povo não entende o meio termo. Ou vai muito para lá, ou fica muito para cá. Esse é o problema da igreja. Se o pastor fala, pode fazer tal coisa, passou um boi, passou a boiada. Mas se fala para aprender, fica tudo preso. Opa, segura aí. Entendeu? Pelo entendimento, havia possibilidade de dar uma bicada. Porque era bom para a saúde. Um cálice, não é um garrafão. Não embriagueis com vinho que a contenda. Por causa do pouco, todo mundo começava a tomar bastante e virava bagunça. E aí, por isso que a igreja segura lá, segura essa piazada aí, senão vai dar B.O., vai dar problema. Mas então, pelo contexto, não é pecado. Não, bem, é que nem bem, não estou falando isso. Eu pensei assim, irmãos, pelo contexto da época, Paulo está falando, não seja dado ao vinho, não tome demais, porque senão você sai na sua consciência e vai dar bagunça, porque não embriagueis com vinho que há contenda, gera contenda. Mas no nosso contexto foi cortado, Andressa, cortado, para não gerar problemas. Se fosse pecado, às vezes eu não multiplicar o vinho, transformava água em vinho. É, só que ele transforma em um vinho novo, né? Vinho novo não é fermentado, e se não é fermentado, não é alcoólico. Amém? Mas o pastor Catarina fala que dá para tomar um cálice, porque é bom para a saúde. Só que ele falou assim, que quem antes de se converter era meio vinho, é bom não tomar. Melhor evitar, né? Porque vai aguçar, vai dar vontade de tomar mais. Amém? Não vamos nem falar desse assunto aí. Corta aí. Amém? Corta a imagem aí, Lucas. Glória a Deus. Próximo lá. Mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com essa doutrina, como para convencer os contradizentes. Para mim convencer, eu preciso da palavrinha chamada convencer o próximo.
fé. Eu preciso da fé, vem da palavra grega pistis, que significa persuasão. Como, irmão Fábio, que eu vou persuadir o meu filho, a minha filha, o meu parente, o meu amigo? Pela fé. A fé que vai transformar a vida dele, não a tua, porque a tua já foi transformada. Glória a Deus. Amém. Glórias a Deus. Próximo, Lucas. Hoje nós vamos até umas 11 horas, irmão. Não faz mal, né? Não foi unânime, não. Oi? Lá pro slide, Lucas. Amém? Então, irmãos, esse é o projeto de Deus. Através da vida de Paulo, uma carta para pastorear esses homens de Deus, esses homens que estavam buscando a presença do Senhor Jesus. Tem algum comentário? Alguém quer fazer algum comentário? Fiquem à vontade. Tem alguém? Quer falar alguma coisa? Sim ou não? Fala, Lorena. Está pensando aqui o processador está lento. Hoje está frio, né, Lucas? Amém? Então vamos lá. Alerta contra os falsos mestres e as falsas doutrinas. Falsos mestres. Depois esse, vai. Falsos mestres e sã doutrina. Voltando às Escrituras. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Ela é única. Paulo, com a sua sabedoria, irmão Alessandro, ele fala assim: se aparecer um anjo que venha vos anunciar outro evangelho, seja anátema, seja excomungado, tira de comunhão esse evangelho aí, porque não é de Deus. Então, se vir qualquer um, eu recebi uma revelação de Deus que tem que ser assim, assim, assado. Opa, abre o olho, vigia e vai entender. Aí eu glorifico a Deus, irmãos, quando vamos lá para Atos, capítulo de número 17, versículo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e versículo de número 11. A base para nós é isso aqui, irmãos. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. O que é isso? Veio o reverendo não sei de onde lá e pregou tal palavra. Eu fiquei encucado com aquela palavra, uma palavra que eu ainda não havia ouvido. Ele falou em tal capítulo, mas eu acho que está fora. O que eu vou fazer? Examinar. Nós temos a ferramenta na nossa mão. Amém? Nós temos a ferramenta nas nossas mãos. Opa, eu não sei se aquilo que o irmão Fábio falou está certo. O que o irmão vai fazer? Palavra, texto, contexto, para não virar pretexto. Eu tenho que ir para a palavra para garantir-me que aquilo que ele falou está certo, para mim não comer alho por bugalho. Eu preciso entender o que ele está falando, verdadeiramente está na palavra, e aí você começa a entender a palavra de Deus. Irmãos, quanto mais familiaridade você tiver com a palavra, você está ouvindo o pregador. O pregador, ele fala, abramos o texto tal. Você pensa, eu conheço a palavra. E aí, automaticamente é assim, quero ver o que vai sair daí. É ou não é? Sim ou não? Opa, eu já conheço a palavra do Davi. Deixa eu ver o que vai sair daí hoje. E você já conhece o texto. Se sai alguma coisa pela culatra, opa, tem coisa errada aí. É um ensinamento errado, é um ensinamento falso. Se há um ensinamento falso, não está por base da palavra de Deus.
Amém? Ainda que seja, irmãos, o arroz e o feijão daquela palavra que é bem batida, que é bem conhecida. Não queira colocar alguma coisa ali diferente. Amém? Não queira acrescentar algo que a palavra não está dizendo. Não queira acrescentar algo que a Bíblia não está se referindo. Então, falsos mestres e a sã doutrina. Por que Paulo escreve isso? Por que ele vai, nas suas cartas pastorais, alerta contra os falsos mestres e as falsas doutrinas? Por que, irmãos? Tinha falsos mestres naquela época já, sim ou não? Sim. A heresia já queria tomar conta, sim ou não? O que significa a heresia? Errado, não. A palavra heresias vem do grego aireses, que significa opção ou escolha. Opa, nós escolhemos um versículo aqui único, isolado, e vamos fazer dele um quebra-cabeça e vamos fazer a nossa regra de fé. Dessa heresia, dessa opção, dessa escolha, forma-se um grupinho. E esse grupo, o nome dele é seita. Formou-se uma opção, formou-se um ponto de vista errôneo da palavra, e aí pessoas, novos adeptos vão chegando, e vão tirando, e vai saindo gente da igreja, e aí vão formando uma seita. Então ontem eu recebi uma bichinha da unção lá no centro. Tá amarrado. É uns coraçãozinhos que eles estavam dando lá, e daí ficavam falando lá, perguntando se eles eram da igreja, daí eles oraram e tudo. É errado. É errado. Por quê? O que a palavra fé significa? Eles falaram que eles iam me dar aquela bexiga que era a bexiga da bênção, né, Eles carregar a bênção. O que é a palavra fé? O que a palavra fé significa? Fé é o Firme fundamento das coisas que não se vê. que não se vê. E qual que é a nosso problema, vamos dizer? A gente quer ver. Mas isso não é uma maneira de evangelizar? Uma maneira de misticismo. É uma maneira de eu ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, e versículo alguma coisa que eu não me lembro, você perceber que a Bíblia vai dizer que os lenços de Paulo curavam. E aí eu pego e compro 1000 lenços de lá no Espiridão, antigo Espiridão, e alguém vai falar, ó, esse aqui é ungido, esse aqui vai curar, isso aqui vai transformar a tua vida. E aí eu coloco uma piscina aqui de água e falo que você vai passar o Mar Jordão, o Rio Jordão, você vai passar o mar hoje, você vai atravessar para o outro lado. Isso é misticismo. Querer trazer material aquilo que é imaterial. Amém? Você vai levar o sal do mar morto para tua casa. Você vai levar água benta para tua casa. É querer ver aquilo que não precisa ver. Porque eu acredito pela fé. Amém ou não amém, Andressa? Aconteceu isso comigo. Meu cunhado estava com problema sexual ontem. Meu cunhado veio e me trouxe a farinha ungida. E mandou eu passar a farinha ungida. Eu olhei para ele e disse assim: não preciso de farinha ungida porque eu sei quem vai me curar. Né? Mesma coisa, a água. Ele trouxe lá não sei de quanto um copo de água. Ele falou: Bete, você toma essa água, você crê? Eu falei: eu não creio nessa água, eu creio no Jesus que eu sirvo, que é Ele que vai me curar. Sim. Agora, se você não ficar dado, eu vou tomar água, mas eu estou com sede. Amém? Mas, então, por que às vezes a pessoa pega esses lenços ungidos e é curada? Por causa da fé. Mas daí a pessoa tem que entender o quê? O que curou a pessoa foi a fé, não a toalhinha, não benção. Esses dias eu cheguei na casa de uma irmã, ela estava enrolada numa toalha, dizendo que mandaram não sei de onde para ela a toalha. Misericórdia. É, coisa aí. Um dia eu vejo as irmãs lavando a senhora com a água verde, a senhora continua do mesmo jeito. A água é verde. Na fonte, vai direto à fonte, né? Não adianta. Então isso, irmãos,
isso são formas de tirar o povo da palavra de Deus, né? Tirar o povo da sã doutrina, da doutrina santa, do que é certo, do que é correto. E várias coisas estão acontecendo. Várias coisas, se você vê os homens vendendo isso, para que eles vendem o lenço? Que preço que eles dão o lenço? Que preço que é cada lenço? Aquelas meias também, né? Meia também. Podem? Vassoura ungida. Vassoura ungida. Deus mãos. Então, é trocar de anjo, misericórdia, irmãos. Então, a gente percebe o quê? Tudo isso é... Mas no coração eles vão cobrar, eles deram. Oi? No coraçãozinho eles deram. Ai, ai, ai. Então, por isso está apaixonado nesse. Próximo lá. É o primeiro. Depois você volta lá, depois você cobrar. Propósito da mensagem. Então, o propósito da mensagem era orientar os líderes quanto à vida pessoal e combater as heresias. Heresias, as falsas escolhas, os erros, as opções erradas que as pessoas tomavam em relação à palavra. Vamos apressar aí que não vai dar tempo. Uma mensagem para a igreja local e a liderança da atualidade. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. É aquilo que a gente já vinha falando. E ele está falando para Timóteo. Fique atento. Leia a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Essa é a necessidade que Paulo está falando para Timóteo ter com a palavra de Deus. Conjuro-te. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. A palavra apostatar significa negar a fé, abandonar a fé. Amém? Apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, misericórdia, e ordenando as abstinências dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então Paulo está dizendo: ei, vai vir dias muito trabalhosos, muita correria. A cada dia os dias estão mais corridos. Por eles estarem mais corridos, as pessoas querem o que? O mais fácil. Opa, eu não preciso ir orar. Eu não preciso ir buscar a minha bênção. Eu só pego o lenço, só pego o balãozinho do coração da Andressa. Eu só pego isso, eu só pego aquilo, eu só pego aquele outro. E aí vai dar tudo certo. Estão entendendo? E aí vira isso misticismo. Tem uma igreja no Santa Paula que está lá escancarado, no meio do corredor, como se fosse um caixão de uma porta assim: passe por aqui e a tua vida vai mudar. Deus está abrindo a porta, Deus está... Alguém já viu isso? Amém? Então é isso aí. Uma forma de querer ludibriar a nossa fé, uma forma de querer enganar a nossa fé. Próximo. O evangelho da prosperidade, o que eles dizem? Que você é um Deus, mas é um Deus pequeno, mas só que você pode em todas as coisas. Sabe por qual que é a base deles? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Eu sou imagem de... Eu sou semelhança de... Logo eu também sou um... Se eu sou Deus, eu não peço. Se eu sou Deus, eu mando. Está amarrado. Amém? Aí eles vêm na cabeça e falam: você pode. Determine que você vai vencer, você vai conseguir.
Eu preguei quarta-feira e falei do leproso que achou ouro, achou prata, achou vestes, mas ele depositou. Por quê? Porque vai vir mais provas. E para esse povo, eles dizem que se você está passando por prova, você está em pecado. Se eu não tenho o melhor carro, se eu não tenho a melhor casa, se eu não tenho uma boa, entre aspas, prosperidade, daí um dia a gente vai trazer um estudo sobre o que é a verdadeira prosperidade, a gente vai ver o que é, e entender que esse povo, eles fazem a confissão positiva, tudo tem que dar certo. Eu determino que você seja curado. Opa, quem determina não é você, irmão, quem determina é Deus. E Deus tem os seus propósitos, Deus tem os seus pontos pedagógicos, Deus nos ensina em cada situação. Amém? Eu brinquei esses dias que a cura, olha o que eu falei no Cetaneb esses dias sobre a cura. Eu falei assim, sobre o dom da cura. Daí alguém chegou e falou, irmão, quem tem o dom da cura, ele chega, ora, a pessoa é curada na hora, certo ou errado? Falei, que bom que seria assim. Eu brinquei, eu falei, então vamos achar umas 5 pessoas que tem o dom da cura na cidade, ficar de plantão nos hospitais, chega a ambulância, o SAMU, o dom da cura vai lá, ora, a pessoa volta embora andando. E é cobrado, nossa, pense a consulta, irmã. Você quer que eu ore ou não quer? Eu quero, quantos quer? Rapaz, o que você tem? Milão. Ganhava um mês. Só morria quem queria. Então nisso a gente percebe o quê? A gente vai perceber que Deus está no controle de tudo. Que bom seria que todas as pessoas que a gente colocasse a mão, elas fossem curadas. Que bom seria que todas as pessoas que a gente abençoasse, verdadeiramente elas fossem abençoadas. Mas não é assim. Tem as etapas. É ou não é, irmão? Tem as fases da nossa vida, tem a cada momento eu estou aprendendo algo com Deus, e aí esse povo, eles falam que você pode confessar, e você vai determinar, e você vai declarar, e vai dar tudo certo. Está errado, nós dependemos de Deus, nós precisamos de Deus. Teologia da prosperidade. Eu antes tinha um carro, conheci Jesus, agora tenho 2. Ele me ensinou a conquistar. Evangelho de Jesus, a palavra de Jesus, a sã doutrina. Eu antes tinha 2 pães, conheci Jesus, agora tenho 1. Ele me ensinou a repartir. Veja o ponto diferente de um para o outro. Um manda conquistar, o outro manda repartir. É um ponto de vista diferente. Apostasia dos últimos dias, abandono da fé, nicolaítas. Amém? Alguém lembra o que é nicolaítas? Sim ou não? Os nicolaítas, preste atenção que isso é forte. Os nicolaítas, eles vêm de um abençoado chamado Nicolau. Esse Nicolau era um líder da igreja. E pode ser que seja aquele Nicolau dos diáconos. Já viram lá a eleição dos diáconos? Esse Nicolau, ele vem, ele está na igreja, ele peca, ele faz as coisas erradas, se desvia. Ele volta para a igreja e começa a disseminar uma heresia dizendo: vocês podem continuar na igreja fazendo todos os pecados que vocês quiserem. Nós estamos na igreja pela graça, pelo favor imerecido. Nós não estamos na igreja porque merecemos. Nós estamos na igreja pela graça. E aí, a igreja de Éfeso, ela condena essa prática. Porque nós estamos na igreja, mas não podemos estar andando como o mundo anda. Não se conformar com o mundo, não aceitar a prática do mundo. Nós estamos na igreja e não podemos viver uma vida de pecado. Se a gente pecar, a Bíblia vai nos dizer: se pecar, tem um advogado no céu. Nós não podemos fazer disso uma desculpa para viver pecando, para viver errando, para viver falhando e falar: eu estou aqui não porque eu mereço, eu estou aqui pela graça. Então foi isso que os nicolaítas vieram fazer. E hoje em dia
todas as coisas podem fazer na igreja, por quê? Por causa do princípio dos nicolaítas. Você pode fazer, você não vai morrer, você não vai isso, você não vai para o céu. Não, então tá bom. Esse é o grande problema. E aí nós precisamos aprender isso, que a cada dia está piorando a situação. Eclésia, chamados para fora. Administração eclesiástica, vem da palavra eclésia, chamados para fora, que significa? A palavra eclésia significa? E vem do qual palavra? No nosso português? Ó, irmã adivinhou, irmã Patrícia? Igreja, eclésia, chamados para fora. Nós fomos chamados para fora de lá para dentro da igreja. Fomos chamados para fora do mundo para dentro da igreja. Glória a Deus. A administração eclesiástica requer esforço, disciplina. Próximo lá, quanto tem, Lucas? Ética cristã, líder não é o que manda, e sim o que serve. Líder não é o que grita, e sim o que ouve. Glória a Deus por isso. O tempo já foi. Edificação, ensinar, treinar e capacitar. Nós precisamos a cada dia melhorar na nossa presença de Deus. Precisamos ser edificados a cada dia. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra do Senhor em Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo de número 6. Quero que os irmãos percebam uma diferencinha aí. Nós falamos sobre conselho, e em algumas Bíblias os irmãos vão perceber o quê? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. O seu nome será? Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai. Maravilhoso Conselheiro. Não é? Maravilhoso. Algumas têm a vírgula, não tem? Amém? Algumas têm vírgula, algumas não têm vírgula, mas o correto é sem vírgula. Porque Jesus é um maravilhoso conselheiro. Em relação a conselho, Jesus dá conselhos maravilhosos. Amém? Então, como aqui Paulo estava dando ensinamentos para Timóteo e para Tito, conselhos para ele já aprendeu com Jesus. Jesus é o maravilhoso conselheiro. Amém? Então esse é o ponto de vista dessa lição. Ensinamentos práticos, conselhos abençoados que levam pessoas à presença de Deus. Esse era o projeto de Paulo para Timóteo, para Tito e para a igreja de hoje. É o projeto de Deus. A igreja se embasar a cada dia na palavra, ter desejo pela palavra, ter gosto pela palavra, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Continua, irmão, irmã, nesse propósito de aprender um pouquinho mais nessas informações que estamos trocando a cada dia. As crianças crescendo na presença do Senhor, embasadas na palavra do Senhor, é a melhor coisa que pode acontecer numa igreja. É a base da palavra de Deus. Amém? Então vamos continuar buscando a presença de Deus, e o nome do Senhor será glorificado. Só para a gente encerrar, vamos lá para 2 Timóteo, capítulo de número 4 e versículo de número 13. 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo 13. Vamos ver a fé desse homem chamado Paulo. Paulo estava ciente no versículo 6 que ele já seria oferecido por aspersão de sacrifício, ou em outras palavras, por libação. Ele já havia falado: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele já havia falado quem estava com ele e quem não estava. Mas talvez, ou alguns dias antes dele ser morto, ele pede algo.
quando vieres, traze a capa que deixei em Troa, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Que exemplo Paulo nos dá nesse momento? Até quando é necessário eu aprender? Sempre, até a morte. Paulo está ciente que ele vai morrer talvez no outro dia, mas mesmo assim ele está dizendo: tragam a capa que eu deixei em Troade, na casa de Carpo, os livros, os comentários, os ensinamentos que ele adquiriu, mas também e principalmente os pergaminhos. Pergaminhos o que eram? Que eram os pergaminhos? Escritura do Novo, do Velho Testamento. Amém? A base na época era o Velho Testamento, que eles pregavam com base neles. Amém? Vamos colocar em pé?